Olha, é o seguinte, nós vamos agora conversar com a psicóloga Lavínia Palma sobre como a ditadura da beleza prejudica a autoaceitação das mulheres. Por sinal, muito linda a nossa psicóloga. Seja bem-vinda, Lavínia. Olá. Nós temos o maior prazer de estar falando com você. Como é bom a gente poder falar com uma pessoa que possa trabalhar esse lado psicológico das pessoas, principalmente sobre essa questão da beleza. A gente observa bem esse mundo da beleza, chamando bastante atenção, e as pessoas acabam, de uma certa forma, criando uma máscara, e eu não sei como é que isso pode funcionar amanhã ou depois, e de que forma isso pode prejudicar também a autoaceitação das mulheres. E é por isso que a gente convidou você para falar um pouco sobre esse assunto. Muito bom dia. Bom dia, Vanusa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que eu gosto tanto. Muito bom, muito bom. Queria que você se apresentasse para quem está em casa, porque muitas vezes as pessoas querem conhecer um pouco mais os profissionais que a gente traz para o programa. Aham. Então, eu sou a Lavínia, eu sou psicóloga clínica, há 20 anos atuando na clínica, e hoje eu venho trabalhando diretamente com a saúde mental das mulheres, né? Então, hoje eu estou atuando como psicóloga feminista, né? Que nada mais é do que uma psicologia que entende esse contexto, né? Essa sociedade, essa cultura machista, a forma como isso impacta na saúde mental das mulheres. Então, o meu trabalho hoje é esse. Eu faço atendimento basicamente online, agora com a pandemia, né? E também trabalho com cursos online para mulheres também. Então, hoje eu estou atuando basicamente com mulheres. Muito bom. Então, Lavínia, vamos explicar para quem está em casa como é que acontece, na verdade, essa tal da ditadura da beleza e como ela pode prejudicar a aceitação das mulheres. Essa história, ela vem da mulher para a própria mulher ou não? Isso vem muito da mulher querer mostrar algo que muitas vezes não é dela e que, de uma certa forma, vem dos outros, ou do homem, ou da própria outra amiga, da outra mulher. Sim. Então, isso não vem da mulher, não. Isso não é uma coisa que as mulheres fizeram sozinhas, Certo. né? Isso é, com certeza, um problema social. Isso tem a ver com a nossa cultura, né? Que é uma cultura onde a beleza, ela é um capital, né? Como a gente fala, a beleza, ela virou um capital. Então, as mulheres que estão sujeitas a essa cultura onde coloca a beleza e a aparência da mulher como seu principal atributo. Então, é quase como se a gente dissesse assim, que as mulheres precisam ser bonitas, né? A gente criou um ideal estético, essa cultura, ela criou um ideal estético para as mulheres, né? Então, como as mulheres, elas vêm construindo um caminho de emancipação, de independência, de independência financeira, hoje a gente tem essa questão da ditadura da beleza como aquilo que aprisiona as mulheres, né? Se em outros momentos as mulheres elas eram proibidas de outras coisas, elas eram aprisionadas por outras coisas, outras questões sociais, né? Hoje as mulheres elas são aprisionadas por esse ideal estético. Então isso não é uma construção individual. Esse é um problema social. E aí a gente também tem que entender o seguinte: o que é essa questão da beleza, né? Quando a gente fala da beleza, bom, a gente tem também um ideal estético, a gente tem um padrão estético na nossa cultura. Então, todas as mulheres que estão fora desse padrão, que esse padrão é um padrão branco, magro e jovem. Então, todas as mulheres têm uma busca por esse padrão e existe um sofrimento imenso por isso. Então, isso não é um problema individual. As brasileiras, elas estão entre as mulheres que mais recorrem a cirurgias plásticas, procedimentos estéticos como botox, preenchimento, dietas, emagrecimento, remédios para dormir, todo esse arsenal. E as mulheres brasileiras também, elas estão entre as mulheres que mais se sentem feias, velhas e gordas. Nossa. Então, de novo, né, só para enfatizar, esse é um problema construído nessa cultura e que afeta as mulheres, né, e que faz com que as próprias mulheres também cobrem uma das outras. Então, quando a gente fala assim, mas a mulher também cobra, sim, porque elas acabam funcionando como esse
como essa fiscalizadora, assim, né? Como se as mulheres ficassem uma fiscalizando as outras, mas isso as mulheres, elas são ensinadas a isso. É impressionante o que você está falando, porque assim, na minha vida, por causa dos meus pais, né, do meu pai, eu sempre fui magra. Quem me conhece há praticamente tantos anos aí na mídia, sabe que eu sempre fui uma mulher magra, né? E sempre tive aquela coisa assim, eu acho interessante a mulher buscar uma maquiagem legal, eu acho legal a mulher se ela tem vontade de fazer algo por ela, eu acho interessante, aquela coisa assim, eu estou bem comigo, mas eu quero fazer algo, beleza, até aí tudo bem. Mas assim, o que eu tenho observado nos últimos tempos? Nossa, Vanusa, você é tão magrinha, você é tão magra, porque na televisão a gente aumenta um pouquinho mais os quilos, né? Mas assim, você é tão magra, eu queria ser como você. Eu queria ter esse rostinho fino, eu queria ser magrinha. Vanusa, parece que o tempo não passa para você. O que você faz? Qual é a receita? O que você está mudando, né? O que você está mudando? Eu queria que você me dissesse, me dá a receita. Então assim, o que eu estou querendo dizer? Gente, isso que você está falando é real. É impressionante. As pessoas, elas não querem ser elas. Elas querem ser uma outra pessoa. Porque elas acham que outras pessoas te acham interessante. Te acham um padrão interessante. E, de repente, não é. Porque quando você conhece a pessoa por dentro, pode ser a mulher mais linda, a mulher mais maravilhosa do mundo, as fichas caem. A máscara cai. Né? Aquela história da cor, a história de ser branquinha, de ser isso, cabelo liso. As pessoas realmente acabam entrando num mundo que não é real. Como é que a gente pode trabalhar a cabeça destas mulheres? Muitas estão arrependidas de terem mudado tanto e queriam voltar. Para que esta mulher, que ainda não mudou tanto e sabe que tem um caminho a prosseguir, como é que a gente pode trabalhar a cabeça dessas mulheres? Só fazendo um parênteses em relação a isso que eu estava falando de ti, para tu ver como essa questão da beleza, ela vem em primeiro lugar. Então, tu é uma mulher que está aí apresentando um programa, né, que tem a sua imagem pública, e muitas vezes as pessoas vão estar olhando para essa mulher, por exemplo, que está na mídia, elas não vão estar prestando tanta atenção no que essa mulher está falando, mas elas vão estar analisando a aparência dessa mulher. O mesmo não acontece com homens públicos. Um homem pode aparecer em público, um homem que está na mídia, e as pessoas não vão estar analisando a roupa dele, o cabelo dele, como fazem da mulher, né? O corpo, a roupa, o cabelo, a unha. Então, a mulher pode estar ali falando uma coisa importantíssima, mas as pessoas estão olhando para a aparência dela, né? Então, quando a gente fala dessa ditadura da beleza, a gente tem que pensar que a gente tem que falar em mulheres, né? Então é importante a gente não falar assim, não é uma coisa geral para as pessoas, é um problema para as mulheres, né? Porque isso dá o valor da mulher. O homem não é avaliado pela sua beleza, o homem é avaliado por outros atributos. Que é o que nós queremos, né? Que é o que nós queremos, que é o que nós mulheres queremos, né? Que a gente seja valorizada pelo que a gente fala, da forma como a gente se impõe diante de algo, que a beleza, ela seja transmitida e não só vista, né? E que beleza é essa? De repente o que é bonito para você não é bonito para o outro. Hoje a gente tem um padrão estético, né, que acaba, que é isso, aprisiona todas as mulheres e como estava falando também, nunca é o suficiente, nunca é, né, então a mulher emagrece, então ela tá no peso ideal, mas aí o cabelo dela não é, mas aí ela faz uma plástica e aí não foi o suficiente, então assim, nunca é o suficiente, é uma busca que nunca acaba, porque nunca vai se alcançar esse ideal, é impossível. Então, quando tu fala também de como que respondendo a tua pergunta, como que as mulheres podem sair disso, assim, eu entendo, assim, que é impossível a gente se desconstruir completamente, estar completamente protegida dessa ditadura, porque a gente, uma vez que vive nessa sociedade, nesse contexto, a gente vai estar sujeita a isso de alguma forma. Então, quando a gente diz assim, não, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, isso não é tão simples, e isso também pode virar uma ditadura, né, que é a ditadura da aceitação. E aí muitas mulheres vão se sentir fracassadas, porque elas vão dizer, poxa, mas eu vejo mulheres se amando e eu não consigo me amar. Então, isso também não é tão simples, a gente tem que entender
que a gente vai ter um processo, que a gente não precisa, então, de um dia para o outro conseguir se amar, porque afinal de contas a gente foi socializada uma vida inteira para a gente não gostar do nosso corpo, para a gente se achar feia. Existe uma socialização das mulheres para isso. Então, é muito importante que a gente tenha paciência com esse nosso processo, né? Eu posso estar nessa busca, mas isso não significa que de uma hora para outra eu resolvi completamente, eu não vou precisar fazer mais nada. Mas não tem é algum bem passo, assim. mas tem algum passo que essa mulher já pode começar a tomar para que a gente, eu queria passar a manhã todinha aqui a gente falando sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente interessante. Mas existe algum passo para que eu, Vanusa, a mulher que está em casa agora assistindo a gente, possa entender que ela pode se admirar, que ela pode se valorizar? Existem passos que podem ajudar ela psicologicamente falando? Tá. Eu acho assim, eu não diria que tem uma fórmula né, pronta, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, pessoas, conteúdos que a gente consome. Né? Então, pessoas que a gente segue nas redes sociais, que as mulheres possam seguir nas redes sociais mulheres reais, mulheres que estão ali falando coisas bacanas, mulheres que estão trazendo conteúdos importantes, e não apenas perfis de mulheres ensinando maquiagem, corpo, roupa, mulheres que trazem conteúdos, a gente se inspirar, né, nessas mulheres reais, a gente conhecer mulheres que fizeram história, mulheres importantes. Então, a gente buscar essas mulheres inspiradoras, que foram importantes para além da sua aparência, e mulheres que falam coisas que não seja a questão da sua aparência. Então, esse é um ponto muito importante, porque aquilo que a gente consome vai determinar muito como a gente vai se sentir. Então, seguir mulheres, né, nas redes sociais que trazem conteúdos importantes, que falam de coisas importantes. Quando a gente consome também, por exemplo, livros, filmes, a gente ter crítica para aquilo que a gente está consumindo. Outra questão importante também, que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes: conhecimento. Então, vamos conhecer, vamos estudar, vamos ler, né? Vamos ter crítica, vamos desenvolver crítica, não eu receber algo e simplesmente receber sem crítica nenhuma. Não, vamos pensar, vamos problematizar as coisas, né? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso disso? Então, essa questão, assim, de problematizar, né? De ter uma crítica. E a outra questão também que é muito importante, que é justamente o meu trabalho, que é buscar uma ajuda profissional, uma psicoterapia, quando houver muito sofrimento, ou mesmo, não só quando a gente chega num estado de sofrimento muito grande, mas antes mesmo, para a gente se conhecer, para a gente se entender, para a gente poder se acolher, buscar terapia, né, com mulheres também, com profissionais que tenham esse olhar da cultura, né, que entendam que esse sofrimento da mulher é um sofrimento muito coletivo, ele não é uma coisa individual da história de vida de cada mulher. Eu queria poder continuar com você nessa conversa, mas quem sabe a gente continua nessa conversa com a live com Vanusa Coelho, tá bom? Pode ser que a gente possa continuar essa conversa. Mas olha, eu queria que as pessoas que quisessem te seguir, como é que elas fazem? Tá bem, eu tenho minha página no Instagram, que é @psicólogalavínia. Então, assim, eu diariamente eu tô trazendo conteúdos, né, sobre a saúde mental da mulher. Tenho falado bastante também sobre essa questão da estética, do envelhecimento. Muito bom. Eu indico livros, né? Então, assim, eu trago bastante conteúdo todos os dias, é muito bacana. Eu tenho uma legião de mulheres lá que a gente troca, que a gente conversa. Então, buscar esses espaços é muito importante. Então, essa é a minha página, me sigam lá. Tá certo. Muito obrigada, Lavínia. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada.